Olá, família lá do B, tudo bem? Eu notei que com o passar desses meses, o projeto que eu tinha de relembrar casos antigos, midiáticos, de falar sobre o sobrenatural, acabou me mostrando que eu poderia tentar fazer algo diferente, de repente até a diferença. Como eu sempre falo para vocês, né? Acredito que nós estamos aqui em evolução, então, obviamente, ficar estagnado sempre no mesmo lugar não faz parte de evoluir. Eu me dei conta de que relembrar não era a palavra exata que cabia, porque de alguma forma o ontem e o hoje estão ligados. E o intuito do projeto original do lado B foi, aos poucos, tomando outras formas. O que, na realidade, eu vejo com bons olhos. Eu acredito, olhando o meu primeiro, segundo vídeos, vendo como eu tô hoje, que realmente eu tô conseguindo melhorar. Esse é o objetivo, né? Que o dia de hoje nós sejamos melhores do que no dia de ontem. E por aí vai. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma pequena parte da entrevista com José Luiz, um sobrevivente, um dos poucos sobreviventes da Candelária. Tomando cuidado com as palavras, né? Mas vocês já devem saber do que se trata. Acontece quando você tem esse tipo de vida, né? Você não tem perspectiva de nada, não tem esperança de nada. Assim, eu não conseguia acreditar em mim. Jamais imaginaria ter uma família. Jamais me via assim, ser um pai, ser alguém na vida, né? Tudo a partir do abandono da minha mãe. A mesma foi na Praça 11, aqui no Juizado Menor, procurar uma internação para mim. E no meio da entrevista ela me deixou no banheiro e não mais retornando. E vivíamos pedindo esmola na rua. E daí fui levado ao primeiro abrigo de 11 abrigos ao qual passei. Sem ter cometido nada, apenas sendo abandonado, pegar uma criança e misturar com menores infratores. E eu aparentava 5, 6 anos de idade. Dali, eu comecei a aprender coisas que não era para ter aprendido. Não foi a rua que me ensinou as maledicências da vida, e sim o orfanato. Dentro do orfanato, né, que rolava muita covardia. Eu tenho as 2 pernas quebradas, os 2 braços quebrados. Então, se você fosse mais fraco, fosse mais novo, você tinha que ser escravo. No ano de 86, aquele rapaz, Sandro Nascimento, ao qual teve o ocorrido do ônibus, né, nós tivemos a primeira fuga da Funabem, né, ele me levou para ir para a rua. Até o fim, chegar aqui na Cidade dos Meninos, onde a instituição ela era, né, foi criada na década de 40 para fabricar pesticida. Até hoje a gente se pergunta como é que pegar uma criança e botar num local que é totalmente tóxico. Então a gente começa a ter a ideia de que botava essas crianças lá para morrer. Então em 1989 para 90, o governo federal fechou a área, decretou quarentena, porque contaminou solo, criança, moradores vizinhos, já não havia mais alimento. E eu estava na rua, eu tinha acabado de pegar algo do lixo para comer, e eu estava ali comendo, tinha uma mulher que se suicidou do meu lado. Então eu fiquei tudo lavado de sangue e resto da mulher no corpo. Quem passasse, visse, achava que eu tinha sido jogado do prédio. Eu desmaiei e me levaram para o hospital, né? E ao acordar, eu fiquei com um problema na fala. O Zé Luiz sobreviveu porque ele estava em outro lugar na hora em que tudo aquilo aconteceu. Mas ele chegou pouquíssimos instantes depois. Mais um, né, desses assuntos, dessas histórias, eu não vou falar caso porque essa é a história dele, que a gente não consegue encontrar explicação. Afinal de contas, ele já vivia ali há muito tempo e muito raramente, naquele horário, ele estava em outro lugar. E mais uma, né, das pegadinhas do destino, o motivo para ele não estar lá naquela noite é porque ele tinha planos de fazer um furto em um carrinho de cachorro quente na estação central. O link e os créditos da entrevista eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para vocês que tenham interesse, ouvirem a entrevista completa
e se aprofundarem um pouco mais no mundo dessas crianças, sobre aquela realidade que na verdade não é assim tão diferente da realidade de hoje. Como vocês puderam ver, né, em alguns dos relatos do Zé, vulgo escorrego, porque ele descobriu que besuntando o corpo com óleo, gordura, o que ele encontrasse, quando os policiais tentassem o pegar, ele escorregaria com mais facilidade. Afinal, praticamente todas as crianças que viviam ali naquela área cometiam pequenos furtos. Algumas pequenos, né? Os meninos da Candelária eram considerados um grande problema social, mas não porque aquilo era um retrato de um país de terceiro mundo, cuja educação, cujo apoio do governo contribuíam para que aquilo acontecesse. Não. O problema social é, eles cometiam furtos, faziam, né, suas necessidades fisiológicas por ali mesmo, usavam a fonte da praça para tomar banho e para brincar. Quer dizer, eles destoavam completamente daquela área que na época era muito luxuosa, da paisagem, daquele que um dia fora um dos mais belos cartões postais do Brasil. Tudo isso, né, em relação ao banho, às necessidades, causavam, é claro, né, para os moradores muito incômodo. São dois pontos de vista, dois não, acho que até mais, né, mas pontos de vistas diferentes. Os moradores não tinham pago barato para estarem naquela localização. E por outro lado, aquelas crianças também não estavam ali porque elas queriam, mas porque elas precisavam encontrar um lugar para se abrigar. Se elas tivessem tido escolhas, eu tenho certeza de que entre viver naquilo e viver com uma família amorosa, eu não preciso nem falar para vocês qual seria a escolha dessas crianças. 31 anos se passaram. E o que mudou? Na noite de 23 de julho de 1993, 6 menores e 2 maiores de idade perderam suas vidas. E outros 6 foram gravemente feridos. De um grupo de 72 crianças, dentre essas crianças, apesar de serem conhecidos como meninos da Candelária, também existiam algumas meninas, crianças e adolescentes, e jovens adultos, que iam assim de cerca de 10 anos até 19, 20. Uns dias antes, no dia 21, foi o aniversário da Andréa, que era uma psicóloga que trabalhava no Centro do Direito das Crianças e dos Adolescentes. Uma das voluntárias do centro, a Cristina Leonardo, teve a ideia de fazer uma festa para Andréa lá na Praça da Candelária, junto com os meninos. Cantariam parabéns para todo mundo, eles brincariam. O plano era levar um pouquinho de alegria para aquelas crianças e tirar eles um pouco daquela realidade. Muitos deles frequentavam o centro, onde eles tinham bastante ajuda, bastante apoio, mas o centro não ficava aberto 24 horas. Qualquer criança ia adorar isso. Imaginem aquelas crianças naqueles tempos. Naquela tarde, ali na praça, teve uma manifestação sindical. E normalmente, quando se tem manifestações, o policiamento é reforçado. Dentre os policiais que estavam fazendo a segurança naquele dia, estava o PM Manuel. E dentre os meninos que estavam ali, normalmente durante o dia, nem todos ficavam. Um deles chamou a atenção do soldado Emanuel. Seu nome? Marco Antônio da Silva, conhecido pela alcunha Come Gato. Ele já era conhecido, né, dos policiais
e era considerado o líder das crianças que praticavam furtos. O Emanuel se aproxima do grupo por causa de uma suspeita de que eles estão ali de posse de cola de sapateiro. Quando ele identifica qual dos garotos é o fornecedor daquele produto que era utilizado como entorpecente, ele o pega, algema, coloca na viatura para levar até a delegacia. E nesse momento começa a maior algazarra. Uma que para aqueles meninos qualquer coisinha diferente era um evento. Outra que eles tinham birra dos policiais. E no meio dessa algazarra, um deles atira algo, provavelmente uma pedra grande, um pedaço de paralelepípedo, que quebra o para-brisas da viatura. E o soldado Emanuel consegue, pelo retrovisor, identificar quem foi o menino que atirou. Então ele desce da viatura, pega esse menino e leva junto para a delegacia. Quando eles chegam e vão falar com o delegado dá ordem para liberar os meninos. A cola, ela não era considerada um ilícito. O policial Emanuel, é claro, ficou muito irritado, até porque ele teria que arcar com os custos do que aconteceu com a viatura. Uma coisa que eu acho injusta. Afinal de contas, ele estava a trabalho e não foi imprudência dele que aquilo aconteceu. Mas, enfim, as coisas eram o que eram, são o que são. No dia seguinte, quando ele chega ao seu posto de trabalho, que é lá na Praça da Candelária, segundo o relato do soldado Emanuel, os meninos começaram a fazer chacota dele. Ele virou a piadinha do momento. E isso, é claro, não deveria, porém, mexe com o ego, principalmente de oficiais da lei, que naquela época se achavam no direito de aterrorizar a vida dos chamados meninos de rua. Nessa noite, um dia depois do movimento sindical, foi a festa da Andréa. Quando a festa acaba, passam algumas viaturas e fazem ameaças para os meninos. Xingam, ofendem, coisas que não era a primeira vez que acontecia. Mas como nesse dia parece que os ânimos estavam mais alterados por causa do que aconteceu com a viatura, as crianças parecem mais assustadas, então a Ivone Bezerra, uma artista plástica que era voluntária no centro, deixa com os meninos 3 fichas de orelhão. Para quem não conhece, eu vou deixar a imagem aqui, tá? Foi muito utilizado quando ainda não existia celular, dava uma baita dor de cabeça pra gente, mas era o que tinha para hoje. E ela fala para os meninos que se acontecer qualquer coisa, para eles usarem as fichas e ligarem para ela. Na fatídica noite do dia 23 de julho de 93, ali por perto da Candelária, estava um jovem que nunca cometeu nenhum delito. Ele, na verdade, morava em uma comunidade e fazia pequenos serviços, como lavar carro, prestar favores, para ganhar o seu próprio dinheirinho. Às vezes ficava muito tarde, então ele não tinha como chegar até onde ele morava, ele acabava dormindo ali na Candelária mesmo com os meninos. Ele até conta que um dos amigos fala para ele: cara, o clima tá tenso lá, é melhor você não ir. E nesse meio tempo, passa por eles um carro, para, e do carro descem 2 homens que vão para cima deles. Esse garoto era Wagner dos Santos. Ele tenta ir embora, mas aí ele ouve um grito: para, é a polícia. Então ele para, mostra a carteira de trabalho dele, fala que ele é honesto, que ele é trabalhador, mas aqueles homens não estão interessados em ouvir nada disso. Então colocam os 3 no carro e saem daquele lugar. É claro
que os garotos ficaram assustados. Na época, parece que o Wagner tinha 17 anos e os dois amigos mais ou menos a mesma idade. Então, eles ficam super agitados dentro do carro. Aí fica naquela briga corporal, tentando escapar do carro. Nisso, acontece um disparo e o Wagner é atingido. Disparo esse que mais tarde foi descoberto ser acidental. Só que naquela hora, as coisas tinham passado completamente do limite. E aqueles homens que tinham pego eles precisavam eliminar as provas. Então, o que eles fazem? Pegam os garotos, levam até o Museu de Arte Moderna, que fica no Aterro do Flamengo, deixa os três ali, fazem mais alguns disparos e vão embora, sem sequer olhar para trás. Mas o Wagner sobrevive e, apesar dos 4 ferimentos, ele consegue, cambaleando, rastejando, chegar a um posto de gasolina e pedir a ajuda dos frentistas. Poucos instantes depois, perto da meia-noite, o mesmo carro para na frente da Igreja da Candelária. Os ocupantes descem e começam a efetuar disparos. Tempos depois, um estudo que foi realizado por associações ligadas à Anistia Internacional revelou que 44 das 72 pessoinhas que viviam ali na Candelária tiveram suas vidas perdidas, ceifadas, de maneiras assim, cuidado com as palavras de novo, né? Vamos colocar como suspeitas, mas não foi só isso. Algumas foi dado ao tipo de atividade que eles começaram a fazer por ali. Mesmo com todas as acusações que não se limitavam ao que houve naquela noite, hoje, 2024, todos estão em liberdade, todos os acusados. Voltando para aquela noite. O tenente Cortes chega no local e é avisado que foram encontrados, né, ali por perto mais 2 garotos sem vida e que um deles, o Wagner, estava num posto de gasolina com ferimentos graves. Ele faz uma avaliação rápida da situação, vê que os procedimentos de praxe já estão sendo tomados, que a perícia já está por ali. Então ele pega uma viatura e vai socorrer o Wagner. Chegando no posto de gasolina, ele pede um pedaço de pano para estancar ferimentos, acelera o pessoal para pedir socorro, alguém fala o nome do frentista que fez a ligação chamando a ambulância, que nunca apareceu. Os plantonistas da ambulância futuramente vão ser interrogados também. Como a ambulância não apareceu e o tenente Cortes viu que a situação dele não era das melhores, coloca o Wagner na viatura e ele mesmo leva para o hospital. Chegando lá, ele já é imediatamente tratado e fica estabilizado. A partir daí, o Wagner passa a ser uma das principais testemunhas de todo aquele horror. Os sobreviventes foram todos levados para prestar depoimento. Mas vocês imaginem o que aconteceu naquela hora. Alguns fugiram, alguns tropeçaram e caíram. Então as informações, elas eram todas desencontradas. Eram na maioria crianças, acordaram levando um tremendo susto. Cada um reagiu de uma maneira, cada um viu de uma maneira. A coisa que mais tinha ali em comum é que praticamente todos os garotos e garotas citaram o nome de 2 policiais, nomes não, né? Alcunhas, apelidos, que sempre passavam por lá, aterrorizando eles e fazendo ameaça, que eram os PMs Xuxa e Pelé. Xuxa alegou que naquela noite ele estava de folga, bebendo num bar junto com o cunhado Jurandir, que era serralheiro. O Jurandir é chamado para confirmar o álibi e ele confirma. Eu não
consigo nem imaginar por que ele confirmou esse álibi. Afinal de contas, não era verdadeiro. Mas a gente sabe que algumas coisas mudaram, mas o abuso de poder era enorme nos anos 90, 80. Pode ser que o Xuxa tenha dado uma prensadinha ali no Jurandir. No dia seguinte aos acontecimentos, o Wagner ainda hospitalizado, sedado, chegam 2 investigadores com várias fotos, querendo que ele fizesse a identificação dos possíveis agressores. Isso por causa da pressão do governo, tanto estadual quanto federal. E ele, sob efeito daqueles medicamentos, para aliviar a dor, acaba fazendo o reconhecimento do soldado Emanuel e do tenente Cortes, tenente aquele que salvou a vida dele. Então, os 2 vão presos. E a tentativa de identificação continua, com as crianças, sendo levadas até a delegacia para fazer reconhecimento. E vocês imaginam o tamanho da bagunça. Eram muitos jornalistas, curiosos, até os detentos da delegacia berravam. E no meio dessa confusão, desse caos, eles queriam que aqueles meninos, que aqueles garotos, na maioria crianças, fizessem uma coisa que era quase impossível naquelas circunstâncias. A garotada estava tão assustada, em choque, que eles não reconheceram o Xuxa e o Pelé quando é enfileirada, as pessoas assim lado a lado e pede para as testemunhas tentarem fazer o reconhecimento. Os meninos viviam sendo ameaçados pelos 2. E naquela pressão, naquela bagunça, naquela confusão, os 2 estavam ali e eles não reconheceram. Então, eles são liberados. Tudo isso causou, claro, uma desorientação em todo mundo, sem considerar a falta de recursos que a gente tem ainda hoje. Vocês imaginem isso há 31 anos atrás. Então dá para se dizer que a investigação realmente seria muito difícil. Como os meninos não reconheceram ninguém que foi colocado nas filas ali para eles, o chefe da investigação do DP, próximo ali à Candelária, creio eu que era o 2º DP, ele entra em contato com o 5º DP, que geograficamente era ali mais próximo. A 5ª DP era um batalhão de oficiais que trabalhavam à paisana, conhecido como Serviço Reservado. Cláudio dos Santos era um desses oficiais e estava de folga. Então ele recebe uma ligação do seu chefe para que ele vá até a 2ª DP para fazer um reconhecimento. Ele acha aquilo um pouco estranho, mas não custa nada contribuir. Ele fala para a mulher dele, fica tranquila que eu vou lá, resolvo isso rapidinho e já volto. Ele voltou 3 anos depois, porque lá na hora do reconhecimento, as testemunhas alegam que ele era um dos participantes. E mesmo o Cláudio tendo dezenas de álibis, porque na noite em questão ele estava na igreja, e mesmo com toda a corporação do batalhão dele fazendo de tudo que podia para ajudar, não teve jeito. O pior é que o Cláudio realmente era fisicamente muito parecido com o Pelé. Vocês que me acompanham já há algum tempo devem ter perdido as contas de quantas vezes eu falei o perigo que é quando se junta política com polícia. Não se apressa uma investigação, principalmente naquelas proporções. É óbvio que isso tudo não vai dar coisa boa. A pressão que eu falei antes para vocês a respeito da resolução do caso vinha inclusive de instituições internacionais
que ajudavam financeiramente esses projetos sociais com crianças naquela época. A pressão foi tão grande que até o Michael Jackson chegou a escrever uma carta pedindo a resolução daquela barbárie. E na pressa, de resolver tudo aquilo, é decretada a prisão preventiva do tenente Cortes, dos soldados Emanuel e Cláudio e do Jurandir, que eu confesso, pesquisei e não consegui encontrar nenhuma sequer narrativa do porquê que o Jurandir foi preso. Acredito que as crianças possam ter se confundido e identificado ele também como um dos participantes, como um dos algozes. Então, de um dia para o outro, o Brasil, que tinha sido palco mundialmente conhecido de uma enorme barbárie, passa a ser o país reconhecido por solucionar um caso tão grande de maneira tão rápida e eficaz. Só que não. Em setembro de 94, o Wagner sofre outro ataque na estação central. Ele fala que 2 homens o agarraram e o levaram para a 2ª DP. O algemaram e dispararam contra ele, que novamente foi ferido 4 vezes e sobreviveu. Eu não sei ao certo se o Wagner estava confuso, o choque, o susto, o trauma, mas eu não vejo muita lógica desses homens que pegaram ele de novo terem levado ele para DP para fazer o quê? Uma queima de arquivo, uma retaliação. Provavelmente foi em outro lugar que ele não conseguiu identificar. Depois disso, o Ministério Público coloca o Wagner sob proteção à testemunha e ele é levado para o exterior, onde acredito que ele viva até hoje. Ele está na Suíça. Devido a tudo que ele passou, ele tem bastante problema de saúde. O tempo foi passando e os promotores sentindo que tinha coisa errada ali. E eles não pararam de investigar. Esse segundo ataque do Wagner e outras coisas, como eles não encontraram sequer meia ligação entre o tenente Cortes e os soldados Cláudio e Emanuel, e nem o Jurandir, que sequer era da polícia. Também achavam estranho aquelas dezenas de álibis que o Cláudio tinha. Normalmente, coisas assim tão grandes, hoje em dia já é difícil de se investigar, imagina sem recurso nenhum daquela época. Então os promotores ficaram em cima. Um acontecimento desses não é só um motivo. Na verdade, eu uso isso bastante, até na vida pessoal. Quando acontece algum desentendimento entre familiar e tal, não é um motivo que causa. São vários motivozinhos que vão sendo guardados, tolerados, e de repente a gota d'água cai e transborda tudo. A gota d'água, nesse caso, foi a chacota das crianças contra o soldado Emanuel, que ainda teve que pagar o para-brisa que eles quebraram. Como eu disse, isso fere mesmo o ego, principalmente de um oficial. Mas uma coisa dessas jamais acarretaria nessa barbárie. E em 1996, 3 anos depois daquele horror, 5 dias antes de começarem os julgamentos, acontece então uma grande e inesperada reviravolta, dessas que faz a gente praticamente ter certeza de que o destino existe e as nossas vidas já está tudo escrita
E pouquíssima coisa a gente pode fazer para mudar isso. Um ex-PM que havia se tornado evangélico, havia se convertido, estava estudando para se tornar pastor, lê num jornal uma entrevista concedida pelo soldado Cláudio, onde ele dizia o seguinte: eu não sei por que eu estou aqui, mas Deus sabe, e isso me basta. Nelson de Oliveira Cunha, o nome do ex-PM, que, comovido com as palavras do Cláudio, se entrega, confessa sua participação e ainda aponta os outros participantes que estavam diretamente envolvidos. Eram eles: o soldado Emanuel, que já estava cumprindo pena, aguardando julgamento, o outro soldado Marco Aurélio Alcântara e um ex-PM que em 1990 tinha sido expulso da corporação por abuso de poder. Vocês devem fazer uma ideia do que esse fulano deveria fazer, porque naquela época era feito muita vista grossa para esse tipo de caso. E ele chegar a ser expulso da corporação, a alcunha, o apelido dele era Sexta-feira 13 e o nome Maurício da Conceição. Mas o Maurício já tinha perdido a vida em 1994 numa troca de tiro com policiais da DAS, que é a divisão anti-sequestro, para vocês verem o quanto ele evoluiu. Evoluiu no mau sentido da palavra, né? No depoimento, o Cunha fala que os 3 garotos, né, o Wagner e os outros 2 que estavam com ele, era para ter sido só um susto, e como aconteceu aquilo tudo no carro, a arma dele disparou, então eles não viram outra alternativa. Fala que quando eles chegaram lá no aterro do Flamengo, ele ficou dentro do carro, e quem fez o que tinha que ser feito foram os 3, né? O Alcântara, o Emanuel e o Maurício. Naquela época, gente, era realmente muito comum os policiais fazerem isso. Eles tinham uma noção, né, de quem cometia certos delitos, então eles davam, de vez em quando, uns chacoalhões, uns sustos. Eu não sei o que dizer a respeito disso. Se não passasse dos limites, podia ser até que surtisse algum efeito. O problema é que, na maioria das vezes, eles passavam muito dos limites. E isso é coisa de valentão que quer provar que é macho. E para mim, só prova que é covarde. Assim como homens que ferem mulheres. Quer provar que é macho? Então pega alguém do seu tamanho, né, no seu nível, no seu patamar de força, ou, né, de outras coisas, e vai brigar com ele. Aí você vai provar que você é macho. Do contrário, eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo, eles só provam que são inferiores. Já o que aconteceu na Candelária, que foi poucos instantes depois do que aconteceu com o Wagner e os 2 garotos, foi no mesmo dia, um pouco depois. O Cunha admite que o Emanuel ficou no banco do carona e que ele, o Alcântara e o Maurício desceram para procurar o Come-Gato, dar um susto nele dessa vez. Enquanto o Cunha e o Alcântara ficavam levantando os cobertores e procurando e chamando, e quem que é? Ele ouve 2 disparos, e quando ele olha na direção do barulho, ele vê que foi o Maurício, o Sexta-feira 13. Nesse momento, começa aquela correria, e então o Emanuel desce da viatura e os 4 começam a disparar contra todo mundo que está ali.
O Cunha conta uma coisa que, mais uma vez, parece fazer parte desse tal destino, que apontou a arma para um garoto, só que alguma coisa impediu ele de atirar. Esse garoto, esse menino, viria a ser conhecido em 12 de junho de 2000, quando sequestrou o ônibus 174. Gente, ele mesmo, Sandro Nascimento. As cenas que chocaram o país na época foram mostradas ao vivo, e o Sandro, na época da Candelária, tinha chegado lá há cerca de 2 meses, fugindo depois de ter presenciado um homem ceifando a vida da mãe dele. Esse caso do ônibus 174 se tornou livro, posteriormente filme, tem também muitos documentários. Para mim, em tudo que eu pesquisei a respeito do Sandro, da história do Sandro, me leva a acreditar que o sequestro do ônibus se deu durante um surto de quem só vivenciou coisas difíceis desde pequeno e, como consequência, acabou entrando no mundo dos ilícitos, e o desfecho foi todo aquele horror. Para quem acompanhou tudo, porque foram horas, sempre pareceu bem clara a intenção do Sandro, e depois veio a se comprovar isso por causa das testemunhas. Ele queria chamar a atenção, principalmente da mídia, para passar a mensagem dele. Claro que o jeito, que o modo dele fazer isso foi absurdamente errado e levou ao que levou. Mas o Sandro não tinha a intenção de ferir ninguém. E acabou, quando conseguiram prendê-lo, logo depois de um policial, de um novato do BOPE, ter efetuado o disparo que vitimou a professora Geisa Firmo Gonçalves, que estava sendo usada como escudo. Ele entra em desespero, nesse momento conseguem efetuar sua prisão, e a caminho da delegacia, o Sandro perde a vida. O laudo do IML alegou asfixia, e os policiais foram liberados porque disseram que estava impossível conter ele na viatura e acidentalmente deve ter acontecido isso. Pelo que o legista falou, tudo indica que foi um joelho. Uma situação tensa como aquela, até os oficiais mais bem treinados e cheios de experiência do BOPE já é complicado, já mexe com o emocional. Vocês imaginam colocarem um novato numa situação daquelas? No decorrer de muito tempo, de uma extensa investigação, porque aqueles promotores não largaram o osso enquanto puderam, conseguiu-se descobrir, porém só com provas circunstanciais, cerca de 50 pessoas envolvidas. Dentre elas, oficiais, moradores da área, vítimas de furto. E de todas essas, apenas 3 cumpriram uma pequena parte das penas, que iam de 200 a 300 e poucos anos. O Ministério Público fez vários recursos, mas mesmo assim eles conseguiram se safar. 31 anos se passaram. E se a gente parar para analisar, algo mudou desde então? Sim, eu creio de verdade que sim. Hoje, os direitos humanos têm mais voz ativa, e apesar dele ser muito criticado, inclusive eu fui uma das pessoas que já criticou muitos direitos humanos, agora vamos tentar nos lembrar do início do vídeo, de um trecho da entrevista do José Luiz, e que se a gente estudar a fundo,
a vida, a mente, o alicerce dessas pessoas que estão na criminalidade, a gente vai constatar que cerca de mais de 90% convivem com isso desde muito pequenas, algumas praticamente desde quando nasceram. Não conheceram nenhum outro lado da vida, não tendo dessa forma para onde correr. Porque se a gente olhar para a situação superficialmente, é muito fácil julgar, condenar. Gente, não tô defendendo de jeito nenhum. Crime é crime. A cada dia mais eles têm mais oportunidades de escolherem novos caminhos para eles, mas infelizmente ainda é uma realidade bastante presente na nossa sociedade. Sim, a gente vê muitos exemplos de pessoas que crescem nesse ambiente e conseguem se tornar pessoas maravilhosas. Novamente, o Zé Luiz. A explicação para essa discrepância, se existir, está muito bem escondida. A esperança que eu tenho é que a minha crença na nossa evolução espiritual seja real, ou que um dia Deus estale os dedos e limpe do coração das pessoas a ganância, o egoísmo, a preguiça, a falta de compreensão, os pequenos delitos cometidos por essas pessoinhas que viveram sempre num meio que raramente dava para eles outra opção de pelo menos tentarem ser bons adultos. Esses delitos vão crescendo, crescendo e ficando cada vez mais graves. Como eu já disse em vários outros vídeos, monstros não se criam da noite para o dia. É gradual. É uma evolução que poderia ser notada, identificada, cuidada e, em muitos casos, até parada ali, enquanto é pequeno, antes de acontecerem coisas como essa que vão assombrar para sempre a nossa mente, a história. Porque mesmo quem não viveu naquela época, quem não viu as reportagens daquela época, que tem interesse nesses assuntos, vão conhecer essas histórias e vão se chocar. E é aqui, nesse ponto, que a gente deve se perguntar. Não só o assunto de hoje, mas todos os assuntos que eu já abordei aqui no canal. Quem é ou quem são os verdadeiros vilões? Não seriam, talvez, aqueles que desviam verba da educação, desviam verba da saúde pública, desviam verbas que deveriam ser destinadas a crianças e adolescentes, já que muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro e alguns nem vontade têm. Então eu creio que se os pais não têm vontade, os líderes da nação deveriam querer uma nação melhor, não só uma mansão melhor. Eu citaria centenas de verdadeiros vilões que, por causa da sede de poder, causam como efeito colateral, efeito dominó, milhares de mini vilões que destroem famílias, a paz, a esperança, destroem o amor ágape. Lembrando, 39 dias depois do que aconteceu na Candelária, houve também Vigário Geral. Eu vou ficando por aqui e, novamente, como eu já esqueci, fazendo os pedidinhos de sempre, para que vocês curtam o meu trabalho, compartilhem, para que mais pessoas possam
né, sei lá, parar para pensar um pouco. Considera o coraçãozinho aqui do valeu. Eu já contei para vocês nos últimos vídeos que eu realmente preciso muito, né, para dar esse impulso e ver o meu canal melhorar, evoluir, crescer. Claro, através da minha melhora também. Eu dei a minha opinião, já falei, não sou jornalista, tô aqui para bater um papo com vocês. Então eu vou adorar que vocês coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês e me contem se vocês lembram desses casos, o que vocês acham que pode ser uma solução para acabar com essa desumanidade. E mais uma vez, o meu muito obrigada por vocês ficarem comigo aqui até agora e voltem sempre.